Essa é a história de como surgiu as 24 horas de Le Mans. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa muito like, comenta e compartilha. É 1923. O mundo ainda se recupera da Grande Guerra. O automóvel, outrora um brinquedo para ricos, torna-se uma promessa de liberdade e progresso. Mas uma pergunta paira no ar europeu. Qual é o carro mais resistente? O mais confiável? Aquele que pode ser usado no dia a dia e, ao mesmo tempo, vencer os rigores da estrada? A resposta não viria de uma simples corrida de velocidade. Ela viria de uma maratona. Uma prova de 24 horas que nasceu não do espetáculo, mas da necessidade. Esta é a história de como nasceram as 24 horas de Le Mans. Tudo começou em uma cidade pitoresca no noroeste da França, Le Mans. Lá, o Automobile Club de l'Ouest, ACO, já era uma instituição respeitada. Mas seu secretário-geral, Georges Durand, e outros visionários tinham uma inquietação. As corridas de Grand Prix da época testavam apenas a velocidade bruta. Eles acreditavam que o futuro da indústria automotiva dependia da durabilidade e eficiência. A ideia era radical. Uma corrida longa o suficiente para destruir carros frágeis, mas que premiasse aqueles que fossem robustos e econômicos. O regulamento era um reflexo disso. Os carros precisavam ser basicamente idênticos aos modelos que qualquer cidadão poderia comprar na concessionária. A prova não era para protótipos de laboratório, era para máquinas reais. A vitória em Le Mans seria a melhor propaganda que uma montadora poderia ter. Houve discussões sobre a duração, 12 horas, 48 horas. A escolha por 24 horas foi um golpe de genialidade. Era tempo suficiente para testar cada componente sob estresse extremo, da alvorada ao crepúsculo, da noite ao amanhecer. Testaria faróis, freios, pneus e, acima de tudo, a resistência dos pilotos. Era um microcosmo da vida útil de um carro, comprimido em um único dia e noite. No sábado, 26 de maio de 1923, às 16h, o sonho se tornou realidade. 33 carros alinharam-se para a primeira Grand Prix de Endurance. O cenário era o Circuit de la Sarthe, uma combinação de estradas de país e trechos urbanos. Uma das tradições mais icônicas do automobilismo nasceu da praticidade. Para provar que um carro era fácil de dar partida, as regras ditavam que os pilotos deveriam estar do outro lado da pista. Ao sinal de partida, eles corriam até seus carros, entravam, davam partida no motor e saíam. Era uma cena caótica e espetacular, uma prova de vigor físico antes mesmo de o volante ser tocado. Essa tradição só terminaria em 1970 por questões de segurança. O vencedor dessa primeira edição foi a dupla André Lagache e René Léonard, ao volante de um Chenard & Walker. Eles completaram 128 voltas, percorrendo aproximadamente 2.209 quilômetros. A velocidade média do vencedor, apenas 92,6 km/h, um número que soa modesto hoje, mas que, mantido por 24 horas seguidas, era um feito hercúleo para a época. O carro vencedor, curiosamente, tinha freios apenas nas rodas traseiras. Le Mans rapidamente se tornou um laboratório de inovações. A necessidade de vencer 24 horas de tortura forçou a evolução de técnicas e tecnologias.
Correr à noite em 1923 era uma aventura perigosíssima. Os faróis eram fracos e pouco confiáveis. Le Mans tornou-se um campo de batalha para a iluminação automotiva. A busca por melhores faróis para vencer a escuridão de Le Mans impulsionou diretamente o desenvolvimento dos sistemas de iluminação que equipariam os carros de rua. Apesar de a primeira edição ter sido vencida por uma marca francesa, foram os britânicos da Bentley que, no final dos anos 20, transformaram Le Mans em um palco de glória. A lenda diz que em 1927, o fundador W.O. Bentley instruiu seus 3 carros a reduzirem a velocidade e cruzarem a linha de chegada juntos, em formação, como um show de força e domínio. Uma imagem que cimentou o espírito de equipe e a aura de invencibilidade da marca. Um dos grandes atrativos da primeira corrida foi a participação de André Boillot, um herói francês das corridas em estrada. Sua rivalidade com o piloto e engenheiro René Paulhan era lendária. Boillot, infelizmente, viria a sofrer um dramático acidente na reta final, capotando seu carro a apenas alguns quilômetros do fim, encapsulando o drama e o perigo iminente que se tornariam marcas registradas da prova. A primeira edição, em 1923, não se chamava oficialmente 24 Horas de Le Mans. Esse nome viria depois, mas o DNA estava lá. A endurance, a inovação, o drama humano. A curiosidade simples de saber qual carro aguentava mais se transformou no maior laboratório de tecnologia automotiva do mundo. Foi em Le Mans que os freios a disco se popularizaram, que a aerodinâmica se tornou ciência e onde a eficiência energética se tornou uma obsessão. De uma prova para carros de rua, nasceu um palco para protótipos que empurram os limites do possível. A escuridão da noite em 1923, iluminada por faróis trêmulos, hoje é banhada pela luz azulada dos carros híbridos. Mas o espírito permanece o mesmo. Vencer não é só ser o mais rápido, é ser o último a desistir. E assim, uma ideia curiosa, germinada em um clube de automóveis francês, ecoa há mais de um século, no rugido eterno de Le Mans.